Uma boa noite a todos, amigos e irmãos do Portal da Luz. Que sejamos todos bem-vindos e envolvidos nesse momento para mais uma noite de estudos, junto com todos aqueles que conosco partilham o caminho e buscam os ensinamentos da doutrina espírita. Talvez a minha conexão não esteja tão boazinha hoje à noite, mas vamos lá, vamos tentar que ela não pare, né? Então eu convido a todos que estão presentes, encarnados e desencarnados, a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais da Casa Portal da Luz, situada na Rondinha. Que todos os trabalhadores desta seara estejam recebendo nesse momento em seus lares as bênçãos de paz, de amor e de serenidade. Que o Mestre Jesus toque o coração de todos nós nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Tantas turbulências, tantas preocupações. E assim precisamos encontrar o caminho correto, o caminho da paz, o caminho do amor que Jesus nos ensinou. Então, com essas vibrações, nós iniciamos a doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Então, para o estudo da noite de hoje, lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o intitulado Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Alguns livros trazem brandos e pacíficos, né? Eu tenho mansos e pacíficos. E a gente pode dizer que tema tão apropriado, né, para o momento atual. Mansos e pacíficos. E eu fui fazer um passeio lá por Cafarnaum. E Cafarnaum pertence a Israel, lá onde está o lago de Genezaré, onde a gente avista o mar da Galileia. Jerusalém, Israel, palestinos, judeus, faixa de Gaza. Enfim, as 12 tribos de Israel. Israel e a Palestina ocupam a mesma área geográfica e por isso até hoje fomentam as guerras. Mesmo que os mísseis tenham cessado, aquela Star Wars que a gente assistiu nos vídeos pelas mídias sociais, mesmo que os mísseis tenham cessado no ar, a dor continua plena pelo chão da faixa de Gaza, da Palestina, de Israel. Lá à beira do mar da Galileia, onde Jesus proferiu o Sermão do Monte, até hoje as 12 tribos não se acertam, não se entendem. Há injustiças e violências. Ainda não alcançaram ser mansos e pacíficos. Assim começa então a nossa reflexão. E me chamou muito a atenção que o capítulo é sobre mansos e pacíficos e o primeiro item é injúrias e violência. Então, para começar a nossa caminhada na noite de hoje, mansos e pacíficos, e falamos de injúrias e violências. E indo em busca, então, um pouco do que ocorre hoje, nós podemos constatar que para sermos mansos e pacíficos, a caminhada é longa. Até que alguém compreenda, que todos nós compreendamos, né, que qualquer território material, geográfico, não nos pertence. E o convite então é esse: refletir como podemos ser mansos e pacíficos, trazendo em nós ainda tantas imperfeições. E é por isso que antes de falar em mansos e pacíficos, nós vamos lembrar o quanto ainda somos bélicos, imperfeitos, violentos, orgulhosos, egoístas, vingativos, a grande maioria de nós, em maior ou em menor grau. Não fomos criados assim por Deus, nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, desprovidos de sabedoria,
que nós fomos alcançando aos poucos através das nossas vivências. Então assim começou a nossa caminhada, uns por integridade, por constituição, né, do espírito, alcançam mais rápido a perfeição, não erram tanto, alcançam essa condição mais rápido, outros demoram séculos, e outros, como nós, ainda precisamos viver em mundos de provas e expiações, reencarnar em mundos de provas e expiações. Então, como conquistar a afabilidade e doçura, paciência, fraternidade e mansuetude? Virtude que nos tornarão mansos e pacíficos. E o que é, então, uma injúria? Uma injúria é uma injustiça, aquilo que não é justo. Tudo que é contrário ao direito, correto, certo. E violência? Violência à força física ou à intimidação moral. Essa bem-aventurança Jesus nos trouxe e disse que eles possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Por essa máxima, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Virtudes para sermos herdeiros da terra. Aqui a terra no sentido material geográfico, pois estamos a caminho de um mundo de regeneração. E aqui ainda precisamos encarnar, precisamos viver, precisamos burilar, né? E reparar os nossos erros. Do livro A Mensagem do Amor Imortal, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, lá no capítulo 29 tem como título Transformações e não Fenômenos. E começa assim: as enfermidades procedem do espírito, cujas feridas morais são de difícil cicatrização, resultados da imprevidência e da ignorância. As ações infelizes dilaceram as fibras delicadas do corpo perispiritual, nelas imprimindo mazelas e as necessidades evolutivas para a reparação. Como vivíamos e como vivemos nos dias de hoje? Se Jesus estivesse entre nós, nada do que ele ensinou seria diferente, pois seus ensinamentos são morais e isso não muda nunca. Muito nós já burilamos, já reparamos, né, como a gente costuma ler e costuma falar nos estudos, nós já fomos muito piores. Essa é a nossa melhor fase, essa é a nossa melhor etapa, né? É essa que estamos vivendo. Então, muito ainda há que burilar, né? Muitas injustiças e violências ainda nós precisamos transformar em amor, em mansuetude, em fraternidade. Podemos dizer que essa hora é desafiadora e um momento propício para reflexão e ação no bem, de nós mesmos e de todos. Há 2000 e tantos anos, Jesus disse que os mansos ou brandos e pacíficos herdarão a terra, possuirão a terra. Ainda não tomamos posse da terra, por quê? Porque não somos ainda mansos e pacíficos, não estamos brandos e pacíficos. Por isso ainda reencarnamos em mundos de provas e expiações. Então, ainda permitimos que os violentos hoje tomem a frente. Os bons são passivos, os maus são atrevidos, mas sempre pelas coisas materiais, ávidos de luta. Os passivos são omissos, são tímidos. Sabemos que Jesus falava de vida futura, da vida espiritual, mas sabemos que necessitamos encarnar aqui ainda para burilar então essas injúrias e violências que começa o capítulo. Então, enquanto o corpo físico for o veículo para reparar essas falhas, nós temos que reencarnar aqui e aqui aprender a ir burilando os vícios, transformando em virtudes. O bem vencerá o mal, mas depende de nós, que já sabemos que esse caminho é o caminho evolutivo, que estamos fadados, que é a perfeição. E o que é a perfeição? O que é ser perfeito? Disse Jesus lá: sede perfeitos como perfeito é meu Pai. O instinto, né, e os vícios e
E as virtudes, elas estão dentro de nós. Durante toda a nossa jornada, lá no início, nós éramos só instintos, né? Mais adiante, sentimentos. E agora é preciso fazer cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Igualdade, né? Como Jesus disse, como Jesus nos ensinou. Quando a humanidade, então, cumprir essa lei de amor, justiça e caridade, aí sim, nós podemos dizer que estaremos ou que seremos mansos e pacíficos. Teremos um mundo melhor, onde o fraco e passivo ou pacífico não mais serão explorados, injuriados, injustiçados, nem espezinhados pelo forte e violento, pois esses aqui não mais estarão. Essa é o grande presente, né, que Deus nos deu, a reencarnação, para que nós pudéssemos alcançar um mundo melhor e que só depende de nós, do nosso esforço em nos melhorarmos. Então, esses violentos não mais estarão aqui. Nós sabemos que eles não terão mais lugar, né? Não terá como conviver com mansos e pacíficos aqueles que ainda são bélicos, né? Que estão ligados só aos seus instintos e às coisas materiais. É preciso lembrar que muito de nossas vidas passadas nós já fomos assim. Muito mais, né? Vingativos, bélicos, agressivos. Todos têm o seu caminhar, as suas experiências e as suas vivências, como eu disse no começo, uns mais, outros menos. Isso é individual de cada espírito. Sabemos que nós, e com raras exceções, somos devedores. Precisamos ajustar as contas dos nossos atos de injúria e violência, orgulhosos, soberbos, insensíveis à dor do outro. Para que um dia sejamos brandos e pacíficos, temos um longo caminho de regeneração. É preciso regenerar através do quê? Do trabalho no bem, do desenvolvimento do amor ao próximo, da empatia, né? Tudo que nós injuriamos em nosso próprio corpo, perispiritual, e nos que convivem conosco, precisa ser reparado. Então a jornada é longa, porque nós precisamos reparar em nós e nos outros. Aquilo que de mal nós fizemos ao outro. Onde nós erramos, seja conosco ou seja com o próximo. Não há erro que fique sem reparação. É o aprendizado, é a caminhada de cada um de nós. Do livro da Esperança, que é o Evangelho segundo o Espiritismo comentado na psicografia de Chico pelo Espírito de Emmanuel, lá no capítulo 24, intitulado Verbo Nosso, nós recebemos essa reflexão de Emmanuel. O corpo não dá cólera, esse é um pedacinho do Evangelho, né? O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e os vícios são inerentes ao espírito. Capítulo 9, item 10. E Emmanuel diz assim: Verbo nosso, ainda palavras, velho tema dirás. É sempre novo, repetiremos. É que existem palavras e palavras. Refir-nos-emos, contudo, ao verbo arrojado de nós, temperado na boca com ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Qual seria a diferença entre as palavras e as nossas ações? Aqui nós vamos entrar no campo dos sentimentos, né? Aquele que já consegue dominar um pouco mais as suas más tendências, já tem um pouco mais educados os seus sentimentos, né? Consegue frear ali, segurar. Mas muitos de nós, ainda no momento de ira, de irritação, lançamos para fora, em forma de palavras, tudo que a nossa emoção já registrou
e não elaborou. Essa é a briga, essa é a contenda. E jogamos nessa construção como agente de vida as palavras e as ações, pois elas têm força. Mesmo que não execute a ação verbalizada, a sua força já foi lançada, sem sabermos onde vai cair. Não é como os mísseis lá, né, jogados. Eles sabem onde vai cair, mas já tem arma que desvia também. Precisava falar ou iria explodir, a gente costuma dizer, né? Ah, desculpa, eu precisava falar, ou então eu ia explodir. Já explodiu por dentro. Durante todo o tempo que alimentou a desordem emocional. O Hamed tem um livro, né, de educação dos sentimentos. Não, acho que não é o Hamed, agora perdi o nome do... Não é o Hamed. Educação, acho que é do Jason, né? Educação dos sentimentos. É preciso que a gente aprenda a educar, né? Porque no momento que a gente internaliza essa emoção e a gente fica remoendo, a gente está alimentando. Vai chegar um momento que a gente precisa estourar. Se a gente não souber educar, se a gente não souber conduzir e resolver internamente isso, lá na nossa contenda interior. Mas quem disse, né, que é fácil educar emoções e sentimentos? É um aprendizado diário. Mas alguns podem dizer, mas onde estão os mansos e pacíficos, os brandos e pacíficos? Onde estão? Eles estão dentro de nós. Somos esse turbilhão de emoções, vivências, sentimentos bons e nem tão bons. Estamos a caminho de sermos mansos e pacíficos. O que fazer para alcançar a mansuetude falada por Jesus? Como tirar de dentro de nós, né, esse manso e pacífico? Porque não está fora isso, a gente sabe. Está dentro desse turbilhão que somos nós. No capítulo que segue, aqui no Livro da Esperança, diz assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser manso e pacífico. E o que é ser misericordioso? É ter sentimentos de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou quem caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Aqui então temos o caminho. Alguns de nós já temos esses sentimentos, né? Então já alcançamos o intento de sermos perfeitos? Não, ainda não. Por que não? Porque ainda oscilamos esses sentimentos que deveríamos ter por todos os nossos semelhantes, porque ainda somos preconceituosos, intolerantes com aqueles que não pensam igual a nós. Chegamos ao cúmulo enquanto humanidade. Não bastasse a guerra invisível do corona, né, da Covid, temos a tal da guerra lá que cessou, mas ainda está lá, né? Toda a dor, toda a destruição das coisas materiais. A guerra é interessante porque ela visa destruir o outro, mas destrói tudo que há de material em volta para conseguir o que é material, que é o terreno, que é a posse e o poder. Nunca alcançaram esse patamar através da guerra. Vimos essa guerra secular entre os povos lá nos céus do Oriente, entre Israel e os palestinos, curdos, Hamas e outros irmãos. Vimos essa guerra do Oriente desde que a gente se conhece por gente, né? Faz séculos que eles vivem assim. Sempre buscaram a guerra como solução e nunca encontraram a solução para a guerra. Nunca alcançaram esse patamar, pois a guerra aviva ódios, sentimentos de vingança, dor e revolta. Como pedir a alguém que viu toda a sua família sendo dizimada, morta, que perdoe, que não se vingue, que seja misericordioso com seus algozes? Como chegar a esse patamar? E Jesus segue nos pedindo e nos dizendo: bem-aventurados os mansos e
pacíficos, pois eles herdarão a terra. Mas então aqueles que estão em guerra, estão lutando por seu quinhão de terra, terão seu intento alcançado? Não através da guerra, do mal, da dor do outro, da morte. Assim, nenhum de nós vai alcançar a bem-aventurança. Sabemos que não. Pois além dessas palavras, Jesus disse: enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade da terra para viver, ou seja, dos bens terrenos. Apenas o que lhes recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância que aos primeiros, ou seja, não ligue aos bens materiais maior importância que aos bens espirituais. Já temos alguns exemplos sobre a solução que um tipo de guerra veio trazer aos homens? Não. Salvo a posse das terras, a posse dos povos, né? Esse foi o bem, entre aspas, que os fomentadores das guerras conseguem, né? Já temos algum exemplo de guerra que deu solução? Não. Continuam, aquietam, né? Acalmam, ficam lá engasgados com aquele sentimento de ódio, de violência e de vingança. E no momento apropriado, acabam retomando a caminhada da guerra. Famílias, bens terrenos, tirando a paz de espírito, nenhum bem espiritual conseguiram amealhar. Nunca, só sofrimento, vingança, dor, morte e ódios que se perpetuam, né? Por séculos. Algumas vezes coisas de família pequena, e quando acontece assim ao mundo, abala diversas nações, né? Os mansos e pacíficos já alcançaram o domínio dessas emoções. E sabemos que o caminho da guerra, seja ela interior ou exterior, é sempre o desequilíbrio das leis divinas. Então, quando o homem observar e cumprir e respeitar a lei de amor, justiça e caridade, ele será um manso e pacífico. E assim estará pronto para receber então a terra, que será um mundo melhor, uma casa melhor para se morar, né? Onde o mal já não existirá. Nós somos a humanidade, nós somos o mundo, e nele vivemos, e nele reparamos todo o mal que causamos aos outros e a nós mesmos. Lá no Boa Nova, no capítulo 11, no Sermão do Monte, mais atual, impossível, né? Eu achei muito interessante essa passagem, porque a gente quando vai buscar um estudo, né? E aí eu estava lendo Boa Nova, e aí me deparei com esse trecho, lá do capítulo 11, Sermão do Monte. Levi, em certo momento da conversa com Jesus e outros apóstolos, comenta, depois da bela explanação, que Jesus diz assim: já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que defender o fruto de sua vitória material? Jesus assim falou, pois Levi questionou o que os pobres e desafortunados poderiam contribuir na Boa Nova. Levi achava que os pobres e desafortunados não tinham nada para oferecer, né, para a Boa Nova, para espalhar a mensagem do Evangelho de Jesus. E mais adiante Levi fala: Senhor, minhas observações partiram tão somente do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Olha que coisa tão atual, né? E Jesus então responde: quem governa o mundo é Deus. E segue. Imaginemos Levi, os triunfadores da terra chegando com seus exércitos, soldados, suas medalhas e tal. Como agiriam com os desvalidos do mundo? Quanta morte e dor trariam? E estariam dispostos a conquistar o reino dos céus? Esse que Jesus disse precisamos construir dentro de nós? Com certeza não. O caminho que nos levará a sermos mansos e pacíficos e assim conquistarmos a paz entre os homens não é feito pela guerra.
pelas vaidades humanas, não é. Aqueles mansos e pacíficos que há em nós precisam lutar contra todos os vícios, contra as atitudes agressivas que ainda persistem em dominar nossas emoções. E a gente que anda pelas mídias sociais sabe bem disso, né? De vez em quando a gente tem que sacudir a cadeira e dizer: meu Deus, eu passei da conta. Nesse momento, então, tão difícil, né, de reconhecermos mansos e pacíficos, Jesus ainda vai além. Lá no item 8 dessa bem-aventurança, desse capítulo 9. Paciência. Sede pacientes, pois a paciência também é caridade. E a mais penosa e também mais meritória é a de perdoarmos os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Do livro Primícias do Reino, na psicografia de Divaldo por Amélia Rodrigues, no capítulo Ide Conquistai a Terra, para encerrarmos, nós temos essa pérola que também fecha direitinho com o momento atual, né? Porque a gente que é estudante da doutrina espírita, a gente sabe que tem que buscar um pouco de estudo lá, né? Lá onde tudo começou, lá aqueles vindos de capela. Então, quando a gente começa a ler isso, a gente diz: puxa, mas isso está acontecendo hoje. E no livro, então, Primícias do Reino, nesse capítulo, diz assim: na Judéia, raras exceções, as cenas evocativas da traição, da paixão, da soledade, do presídio, do suplício, da morte e da ressurreição. Foram, no entanto, nos sítios formosos e queridos daquela Galileia, singela que ele elegera para ascender, diante do mar inovidável ao entardecer. Galileus eram os discípulos, menos Judas, que nascera em Cariote, na Judéia. Jerusalém agora parecia mais cruel. Nos dias de hoje, Jerusalém. Seu ar era difícil de ser respirado. Mantinham-se ali porque ali foram designados ao todo quase 120 daqueles 500 irmãos, testemunhas vivas da ascensão dele. Jerusalém agora parecia mais cruel. Que triste foi a gente assistir esse ataque, né? Entre esses irmãos que lá estão. Parece que houve um momento de lucidez, né? O Egito interviu, pediu que cessassem, porque a gente vendo os vídeos, aquilo parecia foguetes brincando no céu, né? Foguetes artificiais brincando nos céus. Então essa é a mensagem, que nós possamos educar os nossos sentimentos e viver melhor. Viver melhor conosco mesmo, porque a paz do mundo, como disse lá o cantor, começa em mim. Se eu estou bem, aqueles que estão ao meu redor, possivelmente, se não estão bem, podem se contagiar. É esse o caminho. E tirar de dentro de nós esse manso e pacífico que o mundo tanto necessita. Que nós possamos, então, melhorar um pouco mais a cada dia, a cada momento que nós temos oportunidade de refletir, de repensar as nossas atitudes, de educar os nossos sentimentos. Então, com essa vibração, eu convido a todos a elevarmos o pensamento, em alguns segundos, pedir ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais, aqueles que estão numa batalha incansável nessa época do corona. A Covid não movimentou só a Terra, os encarnados, nós sabemos disso. O grande trabalho dos espíritos amigos é imenso. Então, que eles possam também estar recebendo a nossa gratidão nesse momento e que as famílias se sintam mais unidas,
mais amparadas e mais fortalecidas, mesmo no momento de dor. Sabemos que aqui não há vítimas de nada, nós somos devedores. Que nós possamos ter coragem e fé, através da prece, alcançarmos a paz, a serenidade e assim irmos nos tornando mansos e pacíficos. Que assim seja. Uma boa noite a todos, obrigada pelo carinho. Minha aluna Carla Ebert, querida, um beijão. Como é bom ver aluno da gente, né? Boa noite a todos. Que assim seja, Jaime. Josi, boa noite a todos.